Irmãos, depois desses momentos de louvor, em que pudemos engrandecer ao nosso Criador, o nosso soberano Pai Celestial, pudemos engrandecer o Senhor Jesus, aquele que participou do momento mais doloroso da história em nosso lugar. Aquele que veio, desceu do trono para tomar o cálice da ira de Deus. Aquele que desceu do trono, mas não deixou de ser rei, não deixou de ser Deus, não deixou de ser poderoso, mas se privou de usar de sua divindade, em muitos casos, para nos dar a salvação eterna. Eu peço a todos que abram suas Bíblias no texto do Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, onde leremos o versículo 11. João, capítulo 18, versículo 11. Diz assim: Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Um outro texto é o texto do Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, versículo 13. O salmista, nesse salmo que diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que posso devolver a Deus por tudo que Ele nos dá? Tudo aquilo que Ele derramou sobre mim através de suas bênçãos? No Salmo 116, o salmista, no versículo 12, faz esta pergunta: Que darei? E imediatamente, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde no versículo 13: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do cálice amargo do Senhor Jesus. O cálice totalmente ruim que Jesus teve que tomar e que reclama muitas vezes na hora da oração, aliás, 3 vezes: passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós encontramos nesse texto Jesus sabendo que mesmo sendo amargo, ele deveria tomar esse cálice por nós. E 3 perguntas eu quero fazer nesta manhã. A primeira delas é: qual o conteúdo deste cálice amargo que Jesus tomou? Ele era constituído do quê? O que existia dentro desse cálice, que Jesus ora 3 vezes: passa de mim esse cálice, mas no momento em que Pedro toma a sua espada e corta a orelha de Malco, o servo do sacerdote, Jesus fala: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O Pai entregou a Cristo o cálice amargo. O que tem nesse cálice? Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26. Evangelho escrito por Mateus 26, versículo 39. 26, 39. É exatamente quando o Senhor Jesus fala, pede a Deus que passe, tire dele esse cálice. Mateus 26, versículo 39 diz assim: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nesse momento em que Jesus se mostra totalmente submisso a Deus, o cálice mais amargo de toda a história é entregue para ele. Mas o que tinha dentro do cálice mesmo? Jeremias, capítulo 25. Profeta Jeremias, capítulo 25. Versículos 15 e 16. Jeremias 25, 15 e 16. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão este cálice de vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar,
para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio dela. Para que todos bebam o cálice do meu furor, para que todos recebam o cálice da minha ira e se enlouqueçam, porque eu vou mandar a espada. Eu vou mandar a espada para o meio dela, para acabar com essas nações. O que tinha ali dentro é o furor da ira de Deus, o ódio de Deus pelo pecado, o ódio de Deus pela desobediência, a correção final daquilo que Adão e Eva fizeram. Desobedeceram a Deus, quiseram ser iguais a Deus. O texto nos deixa muito tristes quando fala que os nossos primeiros pais admiraram a árvore, admiraram o fruto, perceberam que eles precisavam ter mais conhecimento e seriam iguais a Deus. O texto deixa claro que este furor, que esta ira, desde o início dos tempos, agora Deus fala, eu vou entregar a todas as nações, que todos eles bebam esse cálice, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Texto de Isaías, Isaías 51. Texto de Isaías 51, versículo 17. Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Atordoamento. Não bebedice, mas o cálice de tão amargo que provocou uma indigestão tal que eles ficaram atordoados, não bêbados, cambaleantes de um lado para o outro, mas o cálice que iria deixá-los sem sentido, o cálice que iria deixá-los, como disse em Jeremias, enlouquecidos. Este cálice é o cálice que Cristo tomou, mas ele tinha um outro ingrediente nesse cálice. João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E capítulo 7 de João, versículo 15. 7:15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? A incredulidade. O cálice, o segundo ingrediente era a incredulidade. O primeiro ingrediente é a ira, a raiva, o furor de Deus sobre os pecadores. O segundo elemento do cálice é a incredulidade das pessoas de não entenderem que Jesus era o próprio Deus. E ele diz ali no final, na sua morte, o Evangelho fala que eles zombavam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. A incredulidade, se não crerem em Cristo, também não creriam em Deus. O cálice, o conteúdo dele era a ira, a incredulidade. João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O errar o alvo, o pecado, a transgressão, o não fazer aquilo que Deus ensinou a fazer. O conteúdo do cálice do Senhor Jesus era a ira de Deus, o furor de Deus. Para si a incredulidade. Esse não é Deus, esse não é Jesus. Crucifica-o, mata-o. E também todos os erros da humanidade que será salva por serem eleitos, e da outra humanidade também. Embora não tão eficaz, porque nós cremos na doutrina da expiação limitada, a eficácia do sangue de Cristo foi sobre os eleitos, mas o poder era para todos, mas a eficácia apenas para os escolhidos de Deus. Esse é o conteúdo do cálice: a ira, a revolta, o julgamento,
a incredulidade dos homens e o pecado do mundo inteiro. Quando nós lemos João, capítulo 18, e vemos Jesus falando, passa de mim esse cálice, passa, dá a impressão que Jesus não queria mesmo. Ou ele foi pego de surpresa não querendo tomar o cálice. Ou foi revelado a ele em cima da hora. Aliás, isso foi uma doutrina do primeiro século, do segundo século, quando acreditavam que Jesus só foi saber da sua missão depois do batismo. Só o Espírito Santo apenas entrou em Jesus na hora em que ele foi batizado por João Batista. Mas não, ele sempre foi Deus. Então por que ele fez essa oração? Por que ele pediu, passa de mim esse cálice? Ele sabia que ia ser a ira de Deus, a incredulidade das pessoas, sabia que todo o pecado do homem, dos homens, ou todos os pecados do mundo estariam sobre ele. Mas em Isaías 52 e 53, nós vemos que ele já sabia de tudo isso. O que ele nos ensina não é o pedido, não é a sua parte humana tendo queda, sendo fraca, dizendo, tira de mim isso. O que ele está ensinando é a segunda frase. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A ênfase está na vontade de Deus. Porque lá em João 6 ele já falou isso. Que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade daquele que o enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então ele sabia do amargor do cálice. Como é que Jesus tomou esse cálice? Com revolta, com ódio, com desejo de desobediência? Como é que ele tomou esse cálice? Mateus capítulo 26. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, versículos 38 a 46. Vai falar sobre a oração. Mateus 26, 38 a 46. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Na oração que nós vemos Jesus fazendo, ele não teve então a queda, não se mostrou fraco, medroso, mas ele mostra o seu temor e tremor diante da vontade do Pai. Na segunda parte da oração, ou aliás, na segunda oração ele diz assim, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, então ele já sabia, a partir da primeira vez que ele ora, fala, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, ele já estava convencido de que a vontade aconteceria. Na segunda oração, então, ele muda, dizendo, não é possível sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, ele já teve a sua consciência desde a fundação do mundo, que morreria e tomaria o cálice. Mas aqui ele mostra temor. Ele não quer desrespeitar o amor do Pai. Ele não quer fazer com que o Pai fique irado com ele. Ele não quer ser insubmisso como Adão e Eva foram insubmissos, ou como nós somos insubmissos. Mas ele mostra todo o seu tremor. Tremor no sentido não tremer de medo, mas estar com o seu coração palpitando rápido, porque a vontade de Deus estava para ser cumprida. Ele toma o cálice com temor e tremor no meio da angústia.
A angústia poderia ter feito Jesus estalar os dedos e os anjos desceriam dos céus e tudo acabaria. Mas não, mesmo na hora da angústia, ele nos ensina a temer, a respeitar, não ter medo de Deus, mas a respeitar a vontade do Senhor, que essa angústia logo passará. Isaías 53 diz que ele viu o penoso trabalho de sua alma. Ele viu o resultado desse penoso trabalho e ficou satisfeito. Ele já sabia de tudo. O que mais? Como ele já se sentia? Como ele se sentia um pouco mais? Tomou o cálice com temor e tremor no meio da angústia. E Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Ele tomou querendo cumprir a vontade do Pai. É o mesmo relato da oração. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nesta frase que Lucas escreve, mostra 2 vezes Jesus atribuindo ao Pai o poder da sua vontade. Pai, se queres. E depois ele diz: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele tem plena certeza de que a vontade do Pai é a melhor resposta para o pecado do homem. Ele tem certeza absoluta que a vontade do Pai é o melhor para ele mesmo, Cristo. Porque no final, a última frase, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele cumpriu esse papel. Ele tinha certeza absoluta e por isso ele toma o cálice com temor, tremor, com o desejo ardente de que a vontade do Pai se manifestasse muito mais do que a sua vontade própria. Muitas vezes nós oramos e pedimos durante 15 minutos uma coisa e no final da oração, para terminar, antes de em nome de Jesus, amém, nós falamos: não seja como eu quero, mas como tu queres. Como se tudo que Deus quer é contrário do que nós queremos. Mas é verdade. É verdade. Tudo que Deus quer é contrário do que nós queremos, porque Deus não tem pecado e nós sim. Por isso que o salmista disse: no coração eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido a voz da oração. Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Versículos 4 a 6. Isaías 53, 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele se esvaziou. Ele desceu da sua glória para isso. Diz o texto que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores, e nós achávamos que ele era um maldito de Deus. Ele se fez maldito em nosso lugar. E diz: pelas suas pisaduras fomos sarados, pelos seus hematomas nós fomos sarados. Porque foi ele que foi judiado, foi ele que foi espancado, açoitado, carregando a cruz também e tendo aquele lenho todo rústico nas costas. Depois de apanhar tanto, ainda teve que carregar aquele tronco rústico com tantas ferpas nas suas costas. Mas ele fez assim, se esvaziando em nosso lugar. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, ou melhor, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo, a palavra no texto original quer dizer ser por fora o que se é por dentro. Nós sabemos que o próprio Jesus disse que Deus é Espírito, e a palavra Espírito é pneuma, e pneuma quer dizer ar. Deus é invisível. E Jesus, então, sendo invisível, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação o continuar desse jeito. Então, o que ele fez? Diz o texto, a si mesmo se esvaziou. A melhor tradução não é esvaziar, mas a si mesmo se privou. A palavra não quer dizer esvaziar, jogar tudo que se tem dentro. O exemplo mais prático que sempre dou é o exemplo de um balde com água e roupa ali dentro, e nós temos que transformar num banquinho. Se eu usar o verbo esvaziar, eu vou virar toda esta água e roupa dentro de um tanque, de uma bacia, e virar o balde de ponta cabeça e sentar no fundo do balde. Aí eu transformei em banquinho. Isso quer dizer para nós esvaziar. Mas a palavra ekenosen quer dizer se privar. Deixou de usar algo que era dele. E a ilustração mais simples é, ao invés de esvaziar, colocar uma tampa em cima do vaso, do balde e sentar em cima desse balde. Isso é, ele deixou de usar. O que Jesus deixou de usar, sendo ele Deus? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Pelo versículo 7 nós vemos que ele deixou de usar, ele se esvaziou, ele autoanulou, ele se privou de usar da sua onipresença. Porque o próprio versículo 7 de Filipenses 2 diz assim, antes a si mesmo, vamos colocar o privar no lugar do esvaziar, antes a si mesmo se privou. Privou do quê? De ser igual a Deus, de subsistir em forma de Deus, ser por fora o que se é por dentro. E aqui diz, assumindo a forma de servo. Se ele teve que assumir, é porque ele não tinha a forma. Porque ele não tinha carne e osso. O próprio Deus é assim. Deus é espírito. Diz o texto, então, que ele assumiu a forma de servo. Sendo Deus, ele teve que ser servo dele mesmo. Mas continua o texto do versículo 7 dizendo assim, tornando-se em semelhança de homens, porque ele não tinha semelhança de homem, ele não era parecido com homem, Deus é espírito, então subsistindo em forma de Deus, ele se privou de ter a aparência externa de Deus, para ter o quê? Semelhança de homens, e ainda completa o pensamento no restante do versículo 7, e reconhecido em figura humana. Ele foi reconhecido em figura humana. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, de acordo com a carne, o aspecto genético, veio da descendência de Davi. E designado para nós tem um sentido diferente. Designado é pegar alguém que está neste lado e eu vou designar que ele faça um serviço do outro lado. Ou seja, essa pessoa recebeu uma ordem para sair daqui e ir para lá. Ou então, na Bíblia mais antiga, a Bíblia corrigida, fala demonstrado. A tradução é um pouco mais perto do original. O original significa horizontalizado. A palavra é horizontes, que quer dizer que ele foi colocado dentro
do horizonte da vista humana, da capacidade humana de ver, do homem poder saber que ele está lá, que ele é Deus, poder ser concreto, puderam colocar a mão nele, puderam ver o sangue dele. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14. Hebreus 2, a partir do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, também ele igualmente participou, para que por sua morte... Como é que iam matar se ele não tinha corpo? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha, era necessário, que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus tomou o cálice esvaziando-se, tirando de si a essência de Deus? Não. Deixando de usar esta essência da onipresença. Continuou sendo onipotente, andou sobre as águas, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, andou sobre as águas, multiplicou os pães. Continuou sendo onipotente. Continuou sendo onisciente. Quando aquela mulher toca no vestido, toca na borda da roupa de Jesus, ele diz: alguém me tocou. Não, ele não estava em dúvida. Ele queria que a mulher aparecesse e confessasse publicamente: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Ele sabia tudo. Para o jovem rico, ele não perguntou: sabes os mandamentos? Não existe o ponto de interrogação ali no texto. Olhe depois. Mas ele afirmou: sabes os mandamentos. Ele conhece todas as coisas, mas ele deixou de usar a aparência externa de Deus, espírito, invisível, para usar a nossa aparência, para usar a nossa figura. Como é que Jesus tomou o cálice? Com temor, tremor, mesmo na angústia, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Tomou o cálice para cumprir a vontade do Pai. Tomou o cálice deixando de usar o seu poder maravilhoso para um benefício próprio. Este foi o cálice amargo. Este foi a parte que Jesus tomou. E ele tomou essa parte amarga para dar para nós o cálice doce. O cálice que nós tomamos agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16. Primeira carta aos Coríntios 10, versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Cálice da bênção. Cálice da fonte de bênçãos. A Santa Ceia é o momento de bênção, por isso ela tem que ser pública. Eu nunca vou fazer uma Santa Ceia, eu aqui e cada um na sua casa, colocando o pão e colocando o cálice do lado para tomar em casa, como se uma bênção online fosse suficiente. Porque o texto nos diz que porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de quem? De todos nós no sangue de Cristo, de todos nós no corpo de Cristo, é o cálice da bênção, é o cálice da comunhão com o Senhor Jesus. Isso é doce. Por isso que participamos da ceia, para lembrar, trazer na memória, fazer isso em memória de mim, porque o amargo foi ele quem tomou, para nos dar o doce da fonte de bênçãos.
O segundo significado para nós está em Mateus 26. Mateus 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Derramado, diz o texto, em favor de muitos, não de todos. Em favor de muitos, para a remissão de pecados. Não é na hora da Santa Ceia que ele tira, redime, arranca os nossos pecados. Foi na cruz. Foi no cálice amargo. E aqui nós tomamos para trazer na memória, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nós estamos entre esses muitos. Então o cálice para nós é doce. O cálice para nós é cálice de bênção. É o cálice de recordação do sangue precioso do Senhor Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. O terceiro motivo porque o cálice é doce está aqui. E tendo dado graças, adoração, gratidão. Participamos da Santa Ceia não para Deus nos perdoar os pecados do mês passado, mas porque Ele perdoou os nossos pecados até o final dos tempos. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus deu graças ao instituir a Santa Ceia, porque sabia que o corpo dele seria partido por nós. Então, no momento do Getsemane, ele não está com medo, não teve um momento de fraqueza, passa de mim esse cálice. Ele teve um momento de ensino, de cumprir a obediência ao Pai, seja feita a tua vontade. Porque Jesus deu graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele já sabia, ele deu graças a Deus, porque era o corpo dele que ia ser partido por nós. É um motivo de adoração nossa. Foi o dele, não o nosso. Foi o corpo dele que foi rasgado e não nós. E ainda em 1 carta aos Coríntios 11, versículo 26, nós vemos uma quarta bênção, um quarto elemento desse cálice doce. 1 carta aos Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O cálice amargo ele tomou para dizer que a ira de Deus veio. A ira de Deus foi lançada dos céus contra toda a impiedade humana. Romanos 1, 18. E diz agora aqui que o cálice que nós tomamos é o cálice que anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus. Ele é doce por causa disso. Porque na volta do Senhor Jesus, aqueles que já morreram estão com ele, formam o coral do céu, forma a noiva que se prepara para o casamento, o exército dos céus que há de vir com o Senhor Jesus. E quando a última trombeta tocar e o céu se abrir e Jesus descer com este exército, os remidos que já estão lá, os que estiverem vivos, diz o texto de 1 carta aos Tessalonicenses, serão elevados às alturas e então descerão. Voltamos agora a Mateus 25. E descerão e ouvirão do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O cálice amargo de Jesus. Qual o conteúdo do cálice que Jesus tomou? A ira de Deus sobre os nossos pecados, a incredulidade das pessoas que conviveram com ele, os pecados do mundo inteiro. Como Cristo tomou o cálice? Com temor e tremor durante a angústia, com vontade de cumprir a vontade do Pai, esvaziando-se do seu lugar, se privando de usar o seu poder eterno de Deus para benefício próprio.
O que é para nós hoje o cálice da Santa Ceia? É uma fonte de bênçãos, uma recordação de que o sangue de Cristo é precioso, motivo de gratidão e adoração, o indicativo da volta do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos agradecer nesta manhã, porque o Senhor derramando sobre nós o teu sangue, o cálice que nós tomamos é doce, porque o amargo da ira, o amargo do furor, o amargo da desobediência, dos pecados, este amargo ficou nos lábios do Senhor Jesus. Não foi o fel que os soldados colocaram quando Jesus disse: tenho sede, mas foram os nossos pecados que amargaram os lábios do Senhor Jesus, que mesmo na cruz teve 7 palavras, 7 frases benditas, 7 frases doces para nós, mesmo com aquele cálice amargo descendo sobre o seu corpo, retirando o seu sangue e a sua vida. Senhor, queremos tomar esse cálice doce, mas não sozinhos, mas falar disso para aqueles que ainda não conhecem a beleza ou o sabor do cálice doce, e saber que o Senhor está vivo, celebrando dentro da nossa alma a doçura do cálice das bênçãos, do cálice da recordação do teu sangue, a doçura do cálice da gratidão e adoração, e de saber que o Senhor volta. Em nome e por amor e para a honra e glória de Jesus que oramos. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Hoje à noite nós vamos estudar sobre a segunda frase do Senhor Jesus na cruz, quando ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, um bom domingo a todos, que Deus abençoe, e às 7 horas vamos participar do nosso culto.